Vasco e Boa Vista. O Vasco que está tentando se consolidar dentro do G4 do Carioca, que entrou na última rodada quando venceu o Botafogo por 2-0, né? E aí ultrapassou o Volta Redonda e conseguiu alcançar o G4 ali, e está a 2 pontos agora do Botafogo e do Fluminense. E o Boa Vista, que é o lanterninha da competição, com apenas 2 pontos, Você só tem disse que 2 apenas o vitórias. Lanterna cai, né? Só o Lanterna cai no Carioca. Existe a possibilidade de ultrapassar ainda o Resende, né? Se você parar para ver ali, né? Tem ali uma distância de só 2 pontos. Uma vitória já seria suficiente com uma derrota do Resende. Então, não é nada absurdo. Boa Vista ainda conseguir salvar. Porém, é o time com a pior campanha até aqui. Em 8 jogos não venceu ninguém. Só perdeu 6 vezes e empatou 2. Então, né? Eu acho que ainda mais o Vasco jogando em casa, né? Vai jogar em São Januário, né? Com toda a torcida apoiando, né? Os ingressos já foram vendidos, então vai estar lotado mais uma vez São Januário para poder ver o Vasco jogar contra o Boa Vista numa segunda-feira à noite, né? Então, segunda-feira, 7h30 da noite, né? Só para deixar claro que não é um horário tão bom assim também, né? Às 7h30 da noite. O Então, Vasco também jogou na última quinta, né? Pela Copa do sim, Brasil, né? jogou na última quinta, não sei se já está aqui, na 1xBit, um 4-0 contra o Trem do Amapá, né? Um jogo teoricamente tranquilo para o Vasco, porque uma equipe de menor expressão vai jogar a Série D do Campeonato Brasileiro, mas o Vasco não teve dificuldades para vencer, né? Fez 2 gols no primeiro tempo, 2 gols no segundo, poderia ter feito muito mais se não fosse eh, as várias defesas do goleiro do Trem e também pelas chances desperdiçadas pelo próprio ataque do Vasco. Pedro Raul mesmo podia ter saído facilmente com mais de 3 gols da partida, mas fez apenas um gol, né? Então, assim, mas também muito pela fragilidade do adversário, mas claro, o Vasco fez o papel dele de, como time de maior expressão, jogar para frente e tentar fazer o máximo de gols que pudesse. E venceu por 4-0. Já o Boa Vista a gente só vê vermelho aqui, né, cara? Isso. Complicado. Mas Teve pode um falar. empatezinho só, né? Com, É, com, com o Fluminense, inclusive. um empate com o Fluminense, exatamente, tirou um ponto de um grande, mas também quando você não consegue vencer os menores também, né? Então não adianta É, muito, você acaba ficando ali travado na tabela. e justamente nessa odd baixa do Vasco para esse grande favoritismo é algo parecido com o que a gente viu no jogo passado do Palmeiras. Você Sim. tem que tentar ir caçar em algum lugar alguma odd que você consiga ver fazer sentido esse favoritismo. Talvez, né, o que faz sentido, né, na mesma linha das apostas que eu sugeri contra o no jogo do Palmeiras. O total individual do Boa Vista, né, que o Boa Vista não marque nenhum gol na partida, pagando 1,66. Acho que é um bom caminho. Acho que o Vasco tem grandes chances de vencer por zero, por exemplo. O Uhum. handicap também é um bom caminho, né? O handicap para a vitória do Vasco, por mais 2 gols de diferença, pagando 1,85. Quer Sim. ser um pouquinho mais abusado? O handicap de menos 2,5 também faz sentido. O Uhum. Vasco, por exemplo, meteu lá atrás 5-0 no Resende, que é Sim. uma equipe também, É o entre aspas, penúltimo colocado, o né? penúltimo. É quem está Exatamente. brigando aí diretamente com a equipe com a Boa equipe Vista. do Boa Vista, né? Na luta contra o rebaixamento. Então, acho que também é um handicap que faz sentido também para você apostar. Uma odd mais alta, uma odd quase. Sendo mais ousado, com certeza essa odd aqui faz sentido, né? A Até odd também que o porque Vasco marque mais que 2,5 gols, né? Pagando 2,5. Eu acho que talvez seja o caminho. Apostar em gols do Vasco, né? Que o Vasco marque gols, que o Vasco vença por tantos de diferença, seja o caminho, porque realmente só a vitória, né? Vitória normal do Vasco ele paga um valor bem baixo. e outra que o Vasco vai ter que jogar para cima porque ainda precisa desses pontos para classificação. É porque o Vasco enfrenta o Boa Vista, depois vai pegar o Flamengo e por último enfrenta o Bangu. Então, Que assim, é confronto tem um, direto, né? exatamente o Flamengo e o Bangu, Flamengo praticamente classificado já, mas obviamente clássico, não vai jogar contra o Vasco para perder jamais. E outra que o Bangu está ali pertinho do Vasco, por 2 pontos só do Vasco. Então precisa vencer esses confrontos, né? E o Boa Vista talvez seja o mais fácil desses 3 confrontos que o Vasco vai ter
nessa reta final de Carioca. São as 3 últimas rodadas. Então precisa vencer o Boa Vista para aí ficar um pouco mais tranquilo quando for jogar com o Flamengo e com o Bangu. Mas mesmo assim ainda vai ter que encarar esses 2 jogos finais aí como jogos muito importantes para poder conseguir essa vaga, principalmente dependendo dos resultados que acontecerem aí nos jogos do Volta Redonda e do próprio Bangu. Concordo com Então, você. Eu acho que é justamente nessa linha, porque o Vasco, acho que por isso é um fator que me chama a atenção no handicap, é porque o Vasco precisa vencer. Não é, sim. por exemplo, o Palmeiras que já tem uma campanha. O Vasco hoje é quarto colocado, mas está um ponto na frente do Volta Redonda. E vem demonstrando uma crescente também, né? A equipe do Isso. Vasco foi melhorando conforme a competição foi passando, né? Então, esse jogo mesmo aí contra o Trem, né, que não é uma equipe que a gente possa parar para avaliar muita coisa, mas vem mostrando o quanto o Vasco teve capacidade de criar contra uma equipe menor. O Vasco jogou contra o Botafogo, claro que teve toda a excentricidade do jogo ali, né, que foi um jogo atípico por ter 2 expulsões do Botafogo, mas mesmo assim o Vasco não vencia clássico há 9 jogos, né? Então voltou a vencer clássicos, então dá um ânimo a mais para a equipe. Então isso aí tudo vem fazendo com que o crescimento desse trabalho inicial aí do Barbieri venha aumentando ali a confiança dos seus próprios jogadores também. Mas eu queria dar uma olhada, João, no primeiro tempo, porque aqui no tempo regulamentar algumas coisas não estão tão boas, mas assim, no primeiro tempo eu imagino que possam melhorar, Sim, né? sim. E até porque faz sentido o Vasco já começar em cima do jogo, né? Não, sim, a vitória do Vasco no primeiro tempo já paga 1,71. Já melhora um pouco ali a condição de vitória ali para o primeiro tempo. Para marcar um gol no primeiro tempo não está tão boa assim, 1,52, mas para marcar 2 gols, se acreditar que o Vasco pode sair fazendo 2 gols no primeiro tempo, 3,5. O que não seria nada absurdo também, tendo em vista a fragilidade do adversário, né? Quando venceu o Resende lá atrás foi isso, né? Não foi 2-0 no primeiro tempo e 5-0 termina o jogo. Então, Exatamente. já tem procedente, né? Já tem exatamente esse jogo como balizador aí para a gente tentar pensar em alguma odd interessante aqui para o jogo. Caso queira ir no segundo tempo, que são os mercados que a gente tem, para marcar um gol 1,35 e 2 gols 2,6 para o Vasco, né? Já o Boa Vista pagando 2,9 para marcar um gol no segundo tempo. São mercados um pouco mais limitados pelo jogo, por ser um jogo não tão grande assim, não é um jogo de Copa do Brasil, não é um jogo de brasileiro ainda, né? Então os mercados são mais simples aqui nessa partida, mas assim, eu acho que tem grande chance, né? Você até falou do jogo do Resende, né, como balizador aí, onde o Vasco fez 2-0 e depois 3-0 no segundo tempo. Então é um indicador de que o Vasco pode fazer 2 gols no segundo tempo, por exemplo, né? Sim. Quando o Boa Vista já não estiver mais aguentando ali a dinâmica do jogo, né, E o a gente ritmo do sabe que o jogo. físico conta muito, né? Das equipes de primeira divisão e equipes que jogam apenas o estadual, né? Exatamente. Então pode ser que no segundo tempo o Vasco possa desenvolver melhor seu futebol e acabe fazendo mais gols em cima do Boa Vista, se for o caso, né? Então, acho que é por aí o que a gente tem. É a minha vez, né? Eu vou começar nesse jogo. Então, cara, eu acho que eu vou de. Na verdade, eu vou de vitória do Vasco no primeiro tempo. Ser um pouco mais conservador, poderia colocar 2 gols, algo do tipo. Mas eu acho que eu vou mais tranquilo, eu vou de vitória do Vasco no primeiro tempo. Acho que essa odd de 1,71, apesar de ser um pouco mais baixa, assim, perto das odds que a gente costuma jogar, acho que é uma odd tranquila para você conseguir fazer um jogo, de repente, combinado aí e, e encontrar um bom valor aí no seu bilhete. Eu acho que faz sentido e eu vou na mesma linha, né? Eu vou, da vez de ser vitória no primeiro tempo, eu vou novamente no handicap. Vou repetir o estilo de aposta que eu fiz no Palmeiras. E até mesmo uma dica, eu acredito que eu vou pegar um handicap, fazer uma duplinha também quando eu for fazer minhas apostas durante o final de semana. Uhum. Além de jogar individual, também vou jogar em dupla. Acho que fazer um valor ali menor, eu acho que o Vasco tem totais chances. E Handicap eu no vou primeiro tempo ou geral? não. Handicap no tempo normal é aquele um ponto, daquele um ponto, menos 1,5, né? Pagando Perfeito. 1,85.
E apesar que esse handicap também de menos 2,5 também é um valor bem alto, eu acho que dependendo de como tiver meus lucros aí no final de semana, também eu não duvido não sendo que eu não entre também. Dá para entrar também, né, João? Se der para chegar lá, né, com um saldo positivo Um do final saldo de positivo, semana, né, já dá para entrar nesse daí também. Não, mas faz sentido, João. Após que você fez aí, eu acho que esse handicap é bem plausível. Acho que vencer por 2 gols de diferença, o Boa Vista, ainda mais jogando em casa, né? Vai ter tempo de se recuperar, porque o jogo sendo segunda-feira, né? E o Vasco jogou a sua última partida essa quinta, então tem bastante tempo para se preparar para esse jogo. Então é um jogo onde é bem possível as nossas apostas aí também.